Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do livro da Esperança, uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Livro que nos traz muitas reflexões em torno do Evangelho. Hoje nós prosseguiremos estudando o capítulo 52, intitulado de Auxiliar. O versículo que Emmanuel utiliza neste capítulo é o versículo 3 do capítulo 13 de Mateus, que diz: Eis que o semeador saiu a semear. Ele relaciona com o capítulo 17 e item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. E Emmanuel inicia dizendo: auxiliar, amparar, consolar e instruir. Para isso, não aguardes o favor das circunstâncias. Jesus foi claro no ensinamento. O semeador da parábola não esperou chamado algum. Largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. O mestre não se reporta às leiras adubadas ou a talhões escolhidos. Não menciona a temperatura ou clima. Não diz se o cultivador era proprietário ou rendeiro, se o moço no impulso ou amadurecido na experiência, se detinha a saúde ou se carregava o ônus da enfermidade. Destaca somente que ele partiu a semear. Por outro lado, Jesus não informa se o homem do campo recebeu qualquer recomendação acerca de pântanos ou desertos, pedreiras ou espinheirais que devesse evitar. Esclarece que o tarefeiro plantou sempre e que a penúria ou o insucesso do serviço foi problema do solo beneficiado e não dos braços que se propunham a enriquecê-lo. Saibamos assim esquecer-nos para servir. Não importa venhamos a esbarrar com respostas deficientes da gleba do espírito, às vezes desfigurada ou prejudicada pela urze da incompreensão ou pelo cascalho da ignorância. Ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes de amor e de luz. O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair. Então, é uma linda mensagem aí que Emmanuel desdobra em cima da fala de Jesus sobre o semeador. E aí ele traz algumas considerações interessantes, né? Em que ele diz que o semeador, lá da parábola, ele não esperou o chamado. O semeador saiu a semear. Não começa assim? Eis que o semeador saiu a semear. Então, ele sai para semear. Ele não sabe o que o esperava. A gente não sabe quem era o semeador. É claro, né, que quando a gente estuda, né, a gente vai interpretando a passagem, a gente vai entendendo como Jesus sendo o semeador. Porém, a proposta que Emmanuel nos faz aqui é que a gente interprete de uma outra maneira. Nós não podemos nos esquecer que o Evangelho ele pode ter muitas interpretações de um mesmo versículo. A gente ouve muito essa fala quando Haroldo Dutra nos fala, né, sobre que a Torá tem 70 faces. O Evangelho, como a Torá, tem muitas interpretações. Então, nós não podemos nos apegar a uma única interpretação. Nós precisamos ampliar a nossa mente e o nosso entendimento para que tenhamos a oportunidade de construir o nosso conhecimento de maneira mais ampla. Então, quando o Emmanuel nos traz essa ideia, ele está nos trazendo uma ideia diferente daquela que nós temos
ouvido repetidamente por aí. Então ele coloca que o semeador não esperou o chamado, ele simplesmente vai. Ele não sabia o que esperava. A gente não sabe quem era o semeador, se ele era um dono de terra, se ele era um agricultor, se ele era o proprietário, se ele era alguém que arrendava a terra, né? A gente não sabe se era se era alguém jovem, se era alguém mais idoso, se era alguém que era saudável, se era alguém que não era, né? Mas esse semeador simplesmente sai. Ele se move. Ele aceita o convite de Jesus e parte. E quando ele parte também sem ter recebido nenhuma orientação sobre os pântanos, os desertos, os espinheirais, sobre nada do que ele encontraria no caminho, né? Então, ele fala que, independente disso, independente de em qual terreno a semente caia, o problema não é do semeador, o problema é da pessoa que está recebendo aquela semente. Porque o nosso coração, ele precisa ser preparado para poder receber a mensagem do Evangelho e para que essa mensagem encontre terreno propício para criar raízes. Então, a proposta do Evangelho é que se crie raízes no nosso coração para essa mensagem evangélica. É isso que Jesus está nos propondo. Então, esse tarefeiro, ele faz o seu trabalho, ele faz a semeadura. Mas onde a semente está caindo já não é responsabilidade dele. Tanto que Emmanuel fala que não importa, né, as respostas que a gente venha a receber da diferença gleba do espírito. Gleba no sentido de terra, né? E a gente está falando aqui a nível de coração, a nível de sentimentos, a nível de ação, né? Então, é o espírito em si, né? Que pode ser prejudicada, estar desfigurada pela incompreensão, pela ignorância. Mas nós precisamos empregar o nosso tempo, o nosso conhecimento e entender que tempo, conhecimento, ele fala aqui, né, que tempo, conhecimento, influência, dinheiro, ideia e trabalho são possibilidades valiosas na nossa mão. E que através dessas ferramentas nós podemos espalhar as sementes de amor e de luz. Então, todos nós temos como realizar esse trabalho de semeadura, né? Para que a gente possa fazer isso. Emmanuel termina aqui dizendo que é preciso que a gente aprenda a sair. Então, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, sair daquele cantinho que a gente sabe que é seguro, e aprender a nos expor, e aprender a buscar desafios, abraçar compromissos e nos desafiar a sermos melhores. Fazer a nossa parte, né? O semeador cumpre o seu papel, leva as sementes e as distribui pelo caminho. Cultivar a semente não é trabalho do semeador. Cultivar a semente, na verdade, é trabalho de Deus e também do Espírito ali que recebe a mensagem. Por isso que nós não podemos fazer nenhum tipo de mudança que envolva o outro, a decisão do outro. Nós somente podemos fazer mudanças que dependam de nós mesmos, não é isso? Então, agradeço aí a todos, que possamos refletir se estamos aproveitando as oportunidades que a vida tem nos dado e aprendendo a ser semeadores onde quer que a vida nos coloque. Um excelente domingo, uma excelente semana e até a próxima.